Boa tarde. Para uns, uma maneira errada e violenta de educar. Para outros, uma alternativa legítima dos pais, livre de danos físicos ou psicológicos. A Lei da Palmada, batizada de Menino Bernardo, em memória do garoto supostamente assassinado com a ajuda do pai no Rio Grande do Sul, passou por votação e foi aprovada no Senado Federal. A proposta, polêmica, determina que pais agressores recebam advertência e passem por orientação e tratamento psicológico. O texto não determina punições para os pais, mas vai multar os profissionais da saúde e professores que se omitirem dos casos de agressão. A nova lei garante aos menores de 18 anos o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Ela será uma homenagem ao garoto Bernardo Boldrini, morto com uma injeção letal no mês de abril. O pai e a madrasta do menino são os principais suspeitos do crime. O quarto suspeito é Evandro Virganovics, denunciado pelo Ministério Público por ocultação de cadáver. Ele é irmão da assistente social Edelvane Virganovics, acusada de aplicar a injeção letal que tirou a vida do garoto. Edelvane é amiga da madrasta de Bernardo, Graciele Ugolini, que levou a vítima para o local do crime. As duas suspeitas, além do pai do garoto, Leandro Boldrini, que vai responder processo por suspeita de arquitetar a morte do próprio filho, estão presos desde o dia 14 de abril. A Lei da Palmada, agora chamada de Lei Menino Bernardo, segue para a sanção presidencial. Para debater sobre a Lei da Palmada, recebemos Dalca Ferrari, psicóloga e coordenadora do Centro de Referência às Vítimas da Violência do Instituto Sede Sapienciae. E Cid Vieira de Souza Filho, advogado criminalista, conselheiro seccional e presidente da Comissão Antidrogas da OAB de São Paulo. Participe, você também mande as suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter e também pela nossa página no Facebook. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Para a gente entender o que a Lei da Palmada acrescenta na nossa legislação. Bom, a Lei da Palmada eu vejo como uma iniciativa louvável do legislador e tudo aquilo que em benefício da criança, do adolescente, eu considero como louvável. Mas acho que nós precisamos avançar mais, nós precisamos da educação, nós precisamos da orientação, porque ela é inócua. E vai depender muito de uma avaliação subjetiva do judiciário. Eu acho que é importante, é um marco para acrescentar no Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse ano está completando 24 anos, e que é um avanço. Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma referência mundial, e tudo aquilo que é para aprimorar é louvável. Então eu vejo com otimismo, eu acho que nós vamos passar por um período de adaptação, um período de interpretação do judiciário, para depois nós caminharmos um pouquinho mais. Doutora Dalca. Então, essa lei eu já conheço de um tempo, porque quando a gente estava numa formação na USP com a professora Maria Amélia, ela levou para Brasília esse projeto, chamava A Palmada Deseduca. E esse projeto durou uns 4 anos transitando, mudou de nome, né? E saiu com a Lei da Palmada. E acho que teve a colaboração de várias ONGs, a Rede Não Bata Eduque do Rio de Janeiro batalhou muito por ela. Aí teve o apadrinhamento até da artista, né, da Xuxa. Mas, assim, desde o início, eu acho que concordo, né, com o Dr. Cid, que é uma lei que exige, né, assim, uma revisão da formação dos pais. Eu acho que o Brasil já teve momentos onde a escola de pais, por exemplo, cumpria muito essa função de educar os pais para acolher seus filhos, né, para poder fazer esse desenvolvimento. E hoje a gente não tem mais iniciativas como essa. Então, se a gente não cuidar da formação dos pais para serem pais, né, eu acho que nós estamos lutando de uma forma ineficaz. Eu concordo com a lei, acho que é louvável também, mas redobra outras ações, por exemplo, a questão do conselheiro tutelar, né?
a gente tem que pensar no aumento do número de conselhos, senão essa lei não vai funcionar. Agora, doutor Cid, a lei fala na questão do castigo físico, da agressão. Não são itens que já estão previstos no Código Penal? Qual que é a diferença? Já estão previstos. Nós temos o artigo 129, que é a lesão corporal, maus tratos. Eu vejo como é uma alternativa a mais. Mas como a doutora Dalca disse, eu acho que nós precisamos também educar os pais, a educação em primeiro lugar, orientação, isso vem da base. Não adianta você ter uma legislação se você não tiver a prevenção e a educação. Eu acho que nós precisamos evoluir muito, já é um começo, mas temos que focar na educação e na preparação desses pais, mostrar o efetivo caminho que bater não resolve, não educa. Então, eu acho que temos que começar da base, educando os jovens de hoje, futuros pais do amanhã. Agora, alguns especialistas, né, dizem que a lei é um pouco subjetiva, né, no sentido de que até mesmo o termo palmada não está no texto da lei. Então, como entender o que é isso? Olha, eu acho que a questão da confusão vem do sentido assim, como eu castigo, como eu coloco limites para o meu filho, né? Então, a confusão está em compreender limites ou disciplinamento com disciplinamento corporal, né? Então, assim, você tem outras alternativas para negociar com seu filho a colocação desses limites. Não é dando a palmada, não é, fazendo uma repreensão física que isso resolve. A criança não gosta de ser maltratada, ela vai ficar com uma sequela, ela vai se lembrar de uma chinelada, ela vai ter uma violência psicológica pior, né? Então, é mais um trauma na vida dessa criança. Então, a gente tem que pensar em como corrigir essa questão do foco da colocação de limites. Eu vou te dar até um exemplo. Nós da OAB, nós desenvolvemos um trabalho voluntário no CRATOD, que é o Centro de Referência Tabaco, Álcool e Outras Drogas. E lá nós, diariamente, esse trabalho voluntário que nós fazemos, nós temos contatos com os pais, com as mães dos dependentes químicos e tem garotos de 8, 10 anos dependentes químicos já, maconha, crack. E eu posso dizer que a palmada não resolve o problema. O que resolve é o diálogo, é a compreensão, é o amor, é o apoio ao filho. Eu nunca vi nós estamos há praticamente um ano, quase um ano e meio lá no CRATOD, nenhum caso de mãe falar, se eu tivesse batido no meu filho, teria resolvido. O contrário, muito diálogo, muito amor e muita compreensão para tentar resolver esse problema. Não sei como é que a senhora pensa sobre esse aspecto. Eu acho que a gente tem que trabalhar na prevenção, né? Essa deixa é essencial, né, para as escolas e poder ter acesso às escolas para fazer essa prevenção, porque hoje os trabalhos de prevenção eles entram muito via organizações sociais, por exemplo, onde a criança passa o contraturno escolar, né? Mas assim, a gente não consegue ter na grade curricular das escolas um espaço para fazer esse trabalho de prevenção. E como deve ser feito esse trabalho? A lei prevê campanhas preventivas. Como que deve ser feito isso? Eu acho que tem várias maneiras. Você pode fazer trabalho de prevenção com os pais, com palestras, com atividades, com jogos, uma série de coisas anualmente. Não é uma vez só, mas assim, uma coisa sistemática. Com os educadores, para que eles possam ministrar essa prevenção, né? E também com os jovens, né? Porque os jovens, hoje, eles podem ser multiplicadores. E eu até trouxe aqui uma propaganda, se você me permite, claro, que é um trabalho que foi feito na comunidade da Zona Sul, aqui de São Paulo, com jovens para serem multiplicadores virtuais do enfrentamento dessa questão da violência até nessa questão dos grandes eventos, dos mega eventos. Então foi com o apoio da Childhood Brasil, né, para fazer esse trabalho. É um trabalho que é feito com outras ONGs no Brasil todo para essa fase agora da Copa, mas também para ficar como um legado aí de enfrentamento, e são os jovens que hoje estão
conseguindo espaço nas suas escolas para fazer essa multiplicação. Vamos ver agora uma outra reportagem que traz alguns outros pontos da lei para a gente discutir aqui. A presidente Dilma Rousseff tem 15 dias para sancionar ou vetar a lei da palmada aprovada pelo Congresso. Os críticos alegam que o Estado não deve interferir na educação familiar. Mas, afinal, o que muda com a legislação? Bastante levado quando menino, Israel ainda se lembra do castigo que mais recebeu dos pais. Chegava em casa, o coro cantava, não tinha erro. Hoje, pai de 2 filhos, ele prefere a conversa aos castigos físicos, mas admite, um tapinha escapa de vez em quando. Agora, com a lei da palmada, fica a dúvida. Pelo que eu entendo deu uma palmada, você pode sofrer punições com relação a isso. Então, é preocupante. A dúvida de Israel é comum entre os pais. A lei da palmada define como castigo físico qualquer ação disciplinar aplicada com o uso da força que resulte em sofrimento ou lesão à criança ou ao adolescente. Sem ser específico, o texto deixa a critério dos conselhos tutelares e da justiça decidir quem deve ser punido. A lei vai depender do bom senso para ser aplicada. Na prática é que a gente vai tentar descobrir o que vai ser o castigo, o que é essa lesão, o que é o sofrimento para a criança. A maioria das punições previstas na lei não é severa. Os pais denunciados podem ser encaminhados para programas de proteção à família, onde irão receber aconselhamentos de psicólogos e psiquiatras. Em alguns casos, a criança também deverá passar por tratamento especializado. O texto prevê ainda uma advertência, mas não especifica como seria. As principais mudanças implementadas pela lei estão justamente naqueles pontos que são considerados menos polêmicos. Ela prevê a promoção de campanhas educativas, a mediação de conflitos e a capacitação de profissionais da saúde e da educação para a prevenção da violência doméstica. A lei obriga médicos e assistentes sociais a denunciar às autoridades os casos de agressões. Quem descumprir está sujeito a multa que varia de 3 a 20 salários mínimos. O texto aprofunda mecanismos já previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Civil e reforça a ideia de que os pais não precisam usar a violência para conquistar respeito e impor limites. A partir de agora, os pais vão pensar um pouco mais. E o ideal é isso. Há outros meios antes da palmada. Acho que todo mundo concorda que, de fato, há outros meios antes da palmada. A conversa é essencial. No entanto, tem alguns pais preocupados com essa lei, dizendo, mas o que é essa agressão? Um tapinha de vez em quando não pode acontecer sem ser configurado como agressão? Eu entendo que sim. Não vai caracterizar um tapinha corretivo, um sofrimento físico. Mas ele não deve ser a regra, ele deve ser a exceção. Doutora Dalca. Eu sou a favor do diálogo, da questão mais afetiva, da compreensão, porque a criança, ela reage muito bem quando, desde pequena, ela é orientada, né? E ela vai entendendo a questão dos seus limites, o que ela pode e o que ela não pode fazer. Vamos deixar um pouquinho a psicóloga e o advogado de lado e saber aqui a mãe Dalca, o pai Cid, vocês têm filhos? Sim. Eu posso dizer que quando era jovem, eu tomava umas palmadas. E posso confessar também que merecia essas palmadas. Nos meus filhos, eu já fui mais light. Dei algumas palmadas, mas é aquela palmada que educa. Mas sempre teve o diálogo, sempre teve a conversa, sempre teve o respeito. E ontem eu conversava, doutora Dalca, com um juiz, e ele estava me dando o seguinte exemplo. Um juiz da vara e da infância e da juventude, ele disse o seguinte: nós tivemos um caso em que o filho estava com o pai no carro e o filho veio e puxou a direção e quase bateu o carro. Ele deu um tapinha para ver se a criança sossegava no banco. É uma atitude... A lei não prevê punição para os pais. Sem punição, a lei tem a capacidade de se tornar efetiva? Eu acho que não. Eu acho que a nossa lei, a legislação penal, ela já tem um efeito intimidativo e pedagógico muito pequeno. Eu voltaria na questão da educação para os pais. Os governos precisam investir firme nas escolas, na educação. Eu acho que nós temos um problema cultural e esse problema cultural não vai ser com a legislação que nós vamos resolver. Esse problema cultural é com a educação e a prevenção.
Eu, de certa forma, posso manifestar um certo espanto, que ela coloca uma sanção para os profissionais, né? Exatamente, não prevê a punição para os pais, mas prevê multa para os profissionais que se omitirem, né, de assistir a uma situação como essa, tanto professores quanto profissionais da saúde. Eu acho que é a primeira lei que coloca essa ênfase. Então, eu não sei se isso está deslocado, talvez com a prática é que a gente vai testar. Mas, assim, eu acho que os conselhos de classe vão ter que avaliar essa normativa. Não, né? não vai ser uma tarefa fácil. Eu acho que esse período de adaptação é um período sempre crítico. Nós vamos ter que superar essa fase. Mas como eu sou um otimista por natureza, eu vejo com bons olhos, eu acho que é uma tentativa do legislador de dar mais proteção às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Eu acho louvável. E vamos aperfeiçoar para poder cada vez mais ter uma legislação que sirva de exemplo para os outros países. O Tiago Valente, ele quer participar aqui do nosso debate, ele diz o seguinte: a agressão também é o Estado intervir cada vez mais na subjetividade das famílias. É inusitado perceber que vozes do judiciário se colocam como a verdade sobre aspectos educacionais frente a uma lei obscura. Na verdade, o judiciário, ele aplica a lei. Não cabe ao judiciário dizer se a lei está certa ou se está errada. Cabe ao judiciário a aplicação da lei. Para isso que servem os legisladores, a população questionar os legisladores através de outras leis, mas cabe ao... Mas como ele está dizendo aqui, é interferência demais do Estado dentro das famílias? Eu acho que é uma tentativa de poder proteger a criança. Né? Ela pode ter sido criada com algum exagero, mas aí eu concordo com o Dr. Cid que vai ter essa fase aí de adaptação da lei e de correção de possíveis exageros. Mas, assim, talvez seja uma coisa para criar impacto, né? A gente tem aí algumas estratégias de... na verdade, uma intervenção na vida privada, mas é uma intervenção para o bem, é uma intervenção para proteger a criança e o adolescente, para tutelar a criança e o adolescente, cujo o objetivo maior da lei é a proteção. Faz uma pausinha aqui na nossa conversa e o JC Debate volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje o nosso tema é a Lei da Palmada, aprovada esta semana no Senado e espera pela sanção presidencial. Vamos voltar a nossa conversa aqui, analisando os números de uma pesquisa Datafolha, justamente sobre esse assunto. Então, a pesquisa diz o seguinte: 74
É porque eu acho que seria cultural, né? interessante nessa pesquisa saber quais daqueles que apanharam se tiveram algum trauma, ou se efetivamente apanharam para a educação, porque você tem, e o que a lei também protege, é aquela criança, aquele adolescente que apanham de uma forma, que, aí sim, que cause dor, sofrimento, lesão corporal. E nós temos vários casos, esse caso do menino no Rio Grande do Por falar em Sul. dor e sofrimento, a lei mudou, né? Uma das polêmicas, a lei mudou esse termo, dor por sofrimento. O que difere aí, doutor? Entre o psicológico. Entre o psicológico e vai ser uma análise subjetiva, porque o sofrimento para um magistrado pode ser diferente de um sofrimento do legislador. Quando a senhora bateu o olho aí, né, a maioria dos brasileiros apanhou na infância, a senhora logo disse, é cultural, repetiu isso. O que significa isso é cultural? Porque é diferente em outras culturas, em outros países? Tem uma informação de que a cultura do Brasil, né, sempre teve uma questão ligada a corretivo mais para o físico, que vem de uma herança aí hispânica, portuguesa, né? Então, eu acho que a região, por exemplo, em cada região do Brasil, se a gente for analisar, existem aceitação mais, né, positivas ou não dessa tendência. Mas, assim, um lugar onde as pessoas discutem a questão da educação, onde o apoio para a criança e o adolescente é incentivar a criatividade, é incentivar todo um crescimento saudável, já é uma postura diferente. Você vai estar sempre corrigindo, dialogando e não usando uma sanção física, né? Aquilo que eu já falei, o erro é condicionar a educação com o disciplinamento corporal. Teria que estar sempre fazendo, por exemplo, pais como esses que poderiam passar por uma revisão de seus hábitos, seus valores, teriam que ser orientados, né? Não vão mudar rapidamente, eles precisam realmente ser ajudados. Agora, isso é muito arraigado porque vem desde pequeno sendo tratado dessa forma. E aí são resquícios culturais da nossa formação aí, né? De povos... Vai passando de de várias regiões. Vamos ver os outros números. 69% das mães batem nos filhos, enquanto que 44% dos pais. Bom, nós vemos aí que essa atitude acaba partindo mais das mães. Alguma explicação para isso? Se a gente vai fazer uma análise mais acurada, em termos das violências, a mãe é a maior agressora física dos filhos e o pai é o maior agressor sexual. Isso uma estatística mundial e nacional, né? Então, é uma pesquisa que está correta quando coloca a mãe como a maior corretora, né, física de agressões. Porque eu entendo que as mães, elas ficam com o filho a maior parte do tempo. Isso que explica, então, doutor Cid? Na minha avaliação, sim, porque a mãe é que tem o contato com os filhos, o pai vai trabalhar, volta, às vezes a criança já está em casa dormindo, ou vai para a escola. Então, eu entendo isso. E lá no próprio Cratode, onde é uma violência contra a criança e o adolescente, são as mães que procuram para dar um atendimento, para ajudar os seus filhos. E repito... Então, acaba sobrando para a mãe, tanto quando ela acerta ou quando ela erra. Eu acho que a mãe é a grande vítima dessa violência. A mulher é a grande vítima dessa violência. Ao mesmo tempo que ela pode corrigir fisicamente e sofre, ela também não sabe como fazer de outra forma. Então, ela vai em busca de ajuda, né? Vamos ver os mais dados aí da pesquisa. 72% dos brasileiros sofreram castigos físicos e 16% apanhavam sempre. Vamos aproveitar então para falar, eu quero saber a opinião de vocês sobre os castigos físicos. Eu sou contra. Acho que eles deixam essas sequelas, né? Desde coisas leves, a gente atende, né, no centro de referência, casos gravíssimos, porque só chegam a buscar ajuda casos, às vezes, excepcionais, né, graves. Um caso emblemático é de um garoto que teve 9 intervenções cirúrgicas,
foi caso de estudo do Einstein, por violência física, né? Então, assim, desde quebrar braço, perfurar órgãos, né? E criança que também pode ser queimada com cigarro, né? Vários tipos. Eu não entendo isso como castigo, eu entendo isso como uma violência. É, uma violência. Como um espancamento. E isso a nossa lei pune. É uma lesão, né? É uma lesão. Eu vejo essa diferença entre esse castigo físico, que é uma palmada, em relação ao espancamento, à violência que essas crianças... 16% seriam esses graves, né? E só para complementar um dado, quando nós falamos anteriormente das mães, que as mães batem, são as que mais batem, nós não podemos esquecer daquelas mães que também apanham dos seus maridos, aquelas mães que sofrem a violência doméstica e que, por sua vez, agridem o filho, muitas vezes transferindo isso para a criança. O Edmilson, ele tem 60 anos, ele comenta o seguinte: palmada não é agressão, ela deve ser dada com amor, explicando para a criança por que ela está sendo castigada, deixando bem claros os motivos. E após isso, deve demonstrar amor por esta criança para que ela entenda que existem limites para tudo. Eu concordo. Eu ouvia de alguns psicólogos que para a criança a gente precisa impor limites. A criança precisa ter um limite. Agora, a forma como nós vamos demonstrar esse limite é a grande questão. É com uma palmadinha educativa, não agressão, é uma palmadinha, é um tapinha. Como é que nós vamos mostrar esses limites? Como mostrar, doutora Dalca? Eu acho que na nossa tentativa de evitar a violência, a gente tem uma campanha de realmente não usar nenhum disciplinamento físico, né? Porque pode gerar um mal-entendido e um hábito. Então, eu